Meus irmãos, eu quero saudar a todos com uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande para eu e minha família, nós podermos ter estado pela manhã aqui na Igreja Batista em Laranjeiras, e agora à noite Sara e eu estando aqui, deixamos as meninas na casa da vovó, não é, ali matando um pouquinho da saudade. Dizem que ser pai é bom, mas que ser vovó é muito melhor, não é? E estão lá elas com o vovô e com a avó, vão ficar com saudade quando a gente vai. E para nós é uma alegria muito grande estar aqui. Pastor Eliezer já apresentou Sara. Sara é uma jovem senhora rondonopolitana, lá de Mato Grosso, filha de um goiano com uma mineira, casada com um paraibano, filho de carioca com um paraibano. E nessa mistura nós nos entendemos muito bem. Mas pelo sotaque paraibano, você já reparou quão paraibano eu sou, não é? 3 meses de Paraíba e o restante de Rio de Janeiro, não é? E estamos aí com grande alegria. Eu agradeço o convite da igreja, agradeço a Deus o privilégio de estar aqui. Parabenizo a Igreja Batista em Laranjeiras por 111 anos de organização. Irmãos, eu fico vendo aqui a projeção desde 1912, eu estava olhando ali do meu lugar, fiquei pensando, pastor Eliezer, quanta história, quanta gente já passou em Laranjeiras aqui no bairro, quanta gente já passou nas adjacências, né? Quanta gente já pisou nessa terra em que nós estamos. E agradeço a igreja o convite de estar aqui, e agradeço ao nosso querido e simpaticíssimo pastor Eliezer, nossa querida irmã Dalva, sua família muito preciosa, muito linda, agora crescida do pequeno Davi, uma figura simpaticíssima, né? É uma maravilha ter neto, né? Tomara que Rafael e Lília tenham logo mais 5 logo, né? E aí é uma alegria, e os demais também, né? Jonathan também, Tiago também, no tempo certo aí para ver aquela casa cheia de netinhos, uma alegria muito grande. Eu deixo o meu abraço da Segunda Igreja Batista em Rondonópolis. Nosso culto lá, nós temos 1 hora de fuso horário, então nosso culto lá ainda vai começar, não é? Aqui no Rio uma grande parte das igrejas colocou o culto para 18 e lá a nossa é 17, não é? Então deve ter gente de Rondonópolis conectada, e a gente deixa o abraço aqui para o nosso pessoal lá da Segunda Igreja Batista em Rondonópolis, terra que está a 230 quilômetros de Cuiabá, terra do agronegócio. Nossas principais culturas brasileiras, não é? Milho, soja e algodão. Então tiraram o milho agora há pouco, agora estão plantando a soja. Você vai de Mato Grosso do Sul a Mato Grosso, vendo soja de fora a fora, muita soja ali, que serve para alimento, serve para o óleo, até o bagaço da soja é aproveitado para ração. Então da soja se tira tudo, e hoje é um dos tesouros brasileiros, brasileiros é a soja ali do agronegócio. Uma terra que consegue ser mais quente do que o Rio de Janeiro. Às vezes você encontra a mesma temperatura, mas você sente mais porque a nossa umidade do ar lá é muito baixa. Aqui no Rio a umidade vai entre 65% e 85% muitas vezes. Nossa umidade relativa do ar em 2019 entrou para o Guinness, ultrapassando a umidade do ar do deserto do Saara como a mais baixa do mundo. Às vezes dá 4%, às vezes dá 3% de umidade do ar, não é? E aí você sente muito, principalmente agosto e setembro, a época das grandes queimadas. Quando eu cheguei lá, em 2018, estou com 5 para 6 anos lá, as meninas lamentavelmente foram parar no hospital 10 dias em pneumonia, até adaptar esse pastor Eliezer, a questão do ar, não é? Muita queimada, porque lamentavelmente se exaure a terra até onde dá. Então, às vezes não se espera o ciclo dela, vem a queimada para limpar a terra, daqui a pouco já vem botando calcário para plantar, para tentar exaurir o máximo da terra. Só que quando você chega a agosto, às vezes você vê nuvem negra sobre todo a grande parte do Mato Grosso ali, Chapada dos Guimarães, Rondonópolis, Guiratinga, Cuiabá, que é o período de queimada, e quem sofre com isso muito são as crianças. Mas nos 2 últimos anos Deus tem sido misericordioso e tem dado, graças a Deus, chuva em abundância, e temos tido uma boa experiência lá junto com nossos amorosos irmãos da Segunda Igreja Batista em Rondonópolis. E pedimos a Deus para compartilhar uma palavra no nosso coração sobre falarmos a verdade, que Jesus Cristo, Ele cura, Ele salva e liberta. Eu gostaria de compartilhar 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, junto com os irmãos, pensando na questão da palavra, que nós venceremos pela palavra de Deus e precisamos falar dela a esse mundo, porque a palavra fala que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Eu quero ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e segmentos da minha versão, 2 Timóteo 4, 1 a 5. Se você quiser ouvir, fique à vontade, quiser observar na sua Bíblia também, fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Timóteo 4, 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo,
redargue-as, repreenda-as, exorte-as com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e preciosa palavra, irmãos. Quando nós pensamos em relação à questão do anúncio da palavra, da pregação da palavra, nós podemos pensar muitos cânticos, muitas músicas. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, linda música da Cassiane, não é? Podemos pensar em Dwight Lyman Moody, quando ele diz: ou a palavra me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da palavra. E podemos pensar nesse lindo cântico, né, nesse lindo hino, essa joia preciosa de Lutero, quando ele compôs naquele meio de beligerância da reforma, e disse: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. E lá pelas tantas Lutero diz: sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará como arma de defesa. A palavra, ela permanece. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra, ela permanece. Os cânticos são lindos, os hinos são abençoadores, a intercessão é fundamental, mas no momento da adversidade a gente se agarra na palavra, a gente se agarra na promessa. A gente sabe que a promessa e a palavra não mudam, e elas são aquelas que vão nos fazer vencer em nome de Jesus. No Congresso de Pastores de Rio Bonito, no ano de 2019, comentando o Pentateuco, o pastor Neander, ele trouxe uma palavra muito interessante, quando ele disse ali, nos lembrando em Deuteronômio 34, que Deus mostra Canaã para Moisés e diz: você vai ver, mas você não vai entrar. Moisés não entrou, mas o livro entrou. Moisés não entrou na terra prometida, mas a lei entrou, a palavra entrou, a palavra foi adiante. Podemos pensar também em relação à questão da palavra, que de tantas formas que Deus tinha de se revelar ao mundo, Deus escolheu revelar-se por meio do seu Filho, e o seu Filho explanado, explicado em um livro, explicado na palavra, a palavra de Deus, Cristo, na sua santa palavra, as Escrituras Sagradas. Então eu queria pensar com os irmãos no texto de 2 Timóteo 4, vendo detalhadamente o texto, que ele tem algumas nuances na língua em que foi escrito o Novo Testamento, no grego, muito interessante, a partir dali fazer uma afirmação central e tirar lições para a nossa vida dentro dessa perspectiva da palavra que precisamos anunciar ao mundo. Quando pensamos no texto de Timóteo, pode parecer complicado ele projetado em grego. Pessoa, quando a gente fala difícil, ela pergunta: você está falando em grego? Mas, irmão, acredite, grego não é tão difícil quanto parece, não é? Eu não sei se nosso querido pastor Nelson, nosso querido pastor Carlos, não é? Aquele da pastora Joyce, os demais pastores, seminaristas presentes, hão de concordar, mas grego é meio tipo quase que português, não é? Você lê e aí tá bem parecido, não é? Grego é bom demais, não é? Eu confesso que eu sou um apaixonado pela língua grega, não é? Gosto bastante mesmo, não é? Eu fiz letras na UFRJ, português grego, por causa do Novo Testamento. Mas por que eu quero projetar e apontar para os irmãos? Para a gente tentar entender o texto naquilo que Paulo quis dizer. Onde nós estamos? Nós estamos aí por volta do ano 60. Alguns dizem que ano 64, 65, em que Paulo ele se encontra preso em Roma e ele escreve a sua última carta, que chega conhecida para nós enquanto ele estava em vida. E nessa última carta, diante de tantas coisas que ele teria a dizer a Timóteo, ele diz: Timóteo, nos últimos dias os tempos serão muito difíceis. É interessante em Timóteo 3.1, 2 Timóteo 3.1, ele diz: os últimos dias serão karoi kalepoi, tempos árduos, tempos trabalhosos, tempos de suor. Ele começa no 3.1. Para depois no 4, após ele perfilar 19 características dos homens dos tempos trabalhosos, no versículos 1 a 7 do capítulo de 2 Timóteo 3, no 4, Paulo, ele fala: nesse tempo difícil, Timóteo, você vai fazer uma coisa, você vai pregar a palavra. Versículo de número 12, ele começa: Querusson, tão logo, né, prega a palavra, está escrito lá na Capela da Colina, na capela do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Prega a palavra, enches a tempo e fora de tempo. Eu, Kairos, tudo que tem eu, em grego é bom, o advérbio de bondade, bem, não é?
kairos, o tempo de Deus, né? Traduzido como ocasião. Seria um bem tempo, literalmente, e sem tempo. A ideia não é você ser inconveniente, pregue a palavra sempre. Quando tiver oportunidade, aproveite. Quando não houver oportunidade, crie. Essa é a proposta. Paulo não está propondo que a gente tire a Bíblia no meio do expediente de trabalho, pare de trabalhar e leia a Bíblia no meio do expediente de trabalho. A gente lê no momento de intervalo, a gente lê no horário de almoço, mas não é parar de trabalhar para você ficar lendo a Bíblia no meio do trabalho. Ele diz, se tiver oportunidade, aproveite. Se não tiver, crie a ocasião, crie a oportunidade. Pregue a palavra a tempo, insta a tempo e fora de tempo. Interessante o tempo para insta. Por isso que eu separei de vermelho ali. É lexicon. O termo ali é um termo que é utilizado no diálogo de Sócrates. Quando a ideia é deixar a pessoa sem saída. É quando a pessoa olha para Sócrates e pergunta, Sócrates, vamos conversar sobre justiça? E Sócrates diz, justiça é aquilo que é justo ou aquilo que é justo é considerado justo por causa da justiça? Então ele deixa a pessoa sem saída. É quando Jesus pergunta, eu vou dizer a vocês a resposta de vocês, mas me digam se o batismo de João, ele é do céu ou se ele é dos homens? Se a gente disser que é do céu, o pessoal pergunta, então por que você não acredita que João Batista é profeta? Se a gente disser que é dos homens, vamos apelejar, porque tem João Batista como profeta. Jesus a gente não sabe, olha, vocês não responderam a mim, eu não respondo a de vocês também. Élencos é isso, deixar sem resposta. Então Paulo está dizendo, crie a ocasião da pregação, a ponto de pregar deixando a pessoa sem saída, não no mau sentido, não no sentido agressivo, não no sentido inoportuno, mas no sentido de um argumento irrefutável. Pregue a tempo e fora de tempo. Aí ele vai dizer, exorta no sentido de consolação, né? Mesmo tempo para o Espírito Santo, paracaléson, não é? O paracaléu, consola as pessoas, fale a palavra para dar direção, dar orientação à pessoa, com toda a macrotimia, com toda a longanimidade, macro, grande, timós, ânimo, com longanimidade, com paciência, pregue com paciência e com doutrina, com diraquê, com ensino. Aí Paulo prossegue dizendo, por quê? Haverá tempo o quê? Que a doutrina sã não tolerarão, não suportarão. Olha aqui para a doutrina, ó. Igainosis, isso significa higiênico. Higiênico vem daqui, ó. É isso aqui, que Paulo está dizendo, prega a doutrina higiênica. Uma doutrina que traz saúde, uma doutrina que traz salubridade. Na maioria das versões está descrito, prega a sã doutrina. Ele está dizendo alguma coisa bem limpa, uma coisa esterilizada, uma coisa que tenha pureza. Prega a doutrina higiênica, prega a sã doutrina, não é? Porque alguns não suportarão. Suportarão aqui, ó. Esse verbo é o verbo ser, vem do verbo emir, não é? Não existirá, não haverá uma doutrina limpa, uma doutrina pura, uma doutrina de salubridade nos últimos dias vai ser difícil de encontrar. Paulo está dizendo, então Timóteo, você cria a ocasião de pregar e pregue uma doutrina pura. Não pura no sentido religioso, no sentido de uma religiosidade vazia, efêmera ou vã, não. Mas a doutrina dos apóstolos, não é? Porque alguns vão dar seguimento às suas próprias paixões. Você conhece, não é? De idioma é o produto daquilo que é próprio, não é? De idiotes, é aquele que tem o seu próprio pensamento e não aceita o pensamento de outro, e muitas vezes, aqui o idios, aquilo que é próprio, as suas próprias paixões, as pessoas vão dar vazão. Por quê? Porque elas vão ter comichão no ouvido. Isso aqui é coceira. É aquela coçadinha inconveniente que você precisa dar no centro das costas, mas o braço aqui não alcança, o braço por aqui não alcança, e você está do lado do cônjuge e fala, amor, dá uma coçadinha bem no meio das costas que eu não estou conseguindo. Aí dá aquela coçadinha, você chega, suspira aliviado. A ideia é essa. Vão juntar pessoas que vão dar coçadinha no ouvido. E aí, tá bom? Oh, que bom essa coçadinha no ouvido, estou aliviado, que bom. A ideia do texto aqui, pessoas vão se mostrar como doutores, como que dando uma coçadinha no ouvido de outras pessoas, não é? E aqui, esse termo significa afastamento, a pó da parte de, por um lado, da parte da verdade, eles vão se afastar, eles vão apostatar, eles vão sair da verdade. Quando tem um men junto com um de, significa por um lado e por outro. Então, por um lado, eles vão se afastar da verdade, vão sair de fora da verdade. Vão sair da verdade e vão assentar à mesa, ó, trapézio, tá aqui, mesa trapézio, no grego. Então, vão se assentar à mesa de quem? Daqueles que falam mitos, fábulas, lendas. As pessoas vão sair de uma doutrina sã
e vão praticar, perdoe quem, aqui não deve ter algum praticante, mas você vê pessoas praticando urinoterapia. Prefere praticar urinoterapia do que acreditar no Evangelho. Há pessoas com os maiores devaneios que a gente jamais imaginou que fossem praticar. Mas as pessoas vão sair do Evangelho e vão em direção a mitos e vão em direção a fábulas. Paulo diz, você não, Timóteo, seja sóbrio em tudo, faça a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A partir do texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, eu gostaria de exaurir uma lição central para compartilhar com você, através de algumas certezas. 3 certezas o texto nos dá, pelo menos. Primeira certeza nesse texto, esteja você nos visitando, seja não cristão, ou seja você cristão. Paulo começa dizendo que nós haveremos de comparecer diante do juiz dos vivos e dos mortos. Primeira certeza que você pode ter, todos nós morreremos, caso Jesus não volte antes, ou caso Jesus não nos traslade. Nós vamos morrer. Pastor, mas Jesus vai voltar antes de eu morrer. Que bom, tomara que isso aconteça. Pastor, eu vou ser trasladado. Tomara, irmão. A Bíblia só menciona Enoque, que se você for no segundo vai ser maravilhoso. Mas se você não for trasladado, se Jesus não voltar antes, primeira certeza, nós morreremos. Segunda certeza, o ensino doutrinal sistemático perderá espaço para a pós-verdade. Então o texto vai dizer que as pessoas vão ter comichão no ouvido e o ensino higiênico, o ensino salutar, ele vai estar perdendo espaço. As pessoas vão acreditar em mitos e fábulas. Terceira certeza no texto, a verdade absoluta será trocada por narrativas de conveniência. As pessoas vão dar ouvido a narrativas. Irmãos, nós estamos no tempo de narrativas e narrativas e mais narrativas. Na teologia fala-se da teologia narrativa. E no meio contemporâneo, a linguagem é a linguagem das histórias, a linguagem das narrativas. E a pessoa discorre sobre uma narrativa e as pessoas dão vazão, dão margem e acreditam naquela narrativa. Diante desse quadro, o que nós podemos fazer, o que nós, que queremos falar da verdade ao mundo, e aqueles que estão aqui, querem receber a palavra da verdade, que Jesus cura, salva e liberta, nós faremos. A afirmação central é que no tempo difícil, no tempo da luta, no tempo da dificuldade, no tempo de 2 Timóteo 3 e 2 Timóteo 4, você e eu vamos vencer pela palavra de Deus. Única, simplesmente, somente, a única maneira de vencermos é pela palavra de Deus. Irmãos, não há outra forma. Amigos aqui presentes, que talvez ainda não tenham se aliançado com Cristo, feito o seu compromisso com Cristo, aceitar Cristo, seguir Cristo, tornar-se um discípulo de Jesus, hoje basicamente não é uma possibilidade longínqua de opção, é um imperativo, porque é a única forma de nós sobrevivermos desse mundo atual, é nós vencermos pela santa, digna e eterna palavra de Deus. À luz do texto, eu quero te dar 3 razões e 3 argumentos para isso. Primeiro, nós venceremos pela palavra de Deus com a certeza de que compareceremos diante do tribunal de Cristo. Vai haver um momento que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E versículo de número 1 advoga isso, menciona isso. Eu até posso, de repente, estar errado. Algum visitante pode dizer, pastor, mas e se o senhor estiver errado? Eu posso, pode acontecer de estar errado? Posso, mas se o senhor estiver errado, morreu e acabou. Mas nós estamos aqui essa noite crendo que Jesus está entronizado em nosso meio. Salmo 22, 3, no meio dos louvores ele habita, está aqui entronizado em nosso meio. Nós existimos, nós vivemos para adorar Jesus. E se nós estivermos certos, haverá um problema sério para aqueles que não creram, que não entregaram a sua vida a Jesus. Esse é o problema. Que se eu estiver errado, não há problema algum. Se eu estiver errado, morreu, acabou. Mas se nós, igreja, estivermos certos, aquele que não entregou sua vida a Cristo vai ter sérios problemas, porque haverá de comparecer diante dos vivos e dos mortos. E o que falará naquele grande dia? Não haverá Chicó, não haverá João Grilo, porque mesmo com a obra tão linda que Ariano Suassuna ele escreve, aquele gênio maravilhoso, aquele literato fenomenal, e depois cinematograficamente fazem a produção daquela obra, mas você tem um João Grilo que toca a sua gaita e daqui a pouco você tem um Chicó que toca a sua gaita e o João Grilo fica lá intercedendo diante de uma tradição religiosa
muito forte no nosso Brasil, e ele intercede por um, intercede por outro, intercede pelo padeiro, intercede pela esposa do padeiro, intercede aqui e ali, e daqui a pouco o João Grilo volta e se encontra com o Chicó. João Grilo, como é que isso aconteceu? João Grilo fala, e depois o Chicó, quando vai reproduzir, tem a sua fala muito conhecida. Olha, eu não sei muito como foi, eu só sei que foi assim. Não vai ter Chicó naquele grande dia, e não vai ter João Grilo naquele grande dia, mas haverá Hebreus 9:27. Basta o homem, está ordenado ao homem morrer só uma vez. Depois disso, não há Chicó, não há João Grilo. Segue-se o juízo. Irmãos, nós podemos, em primeiro lugar, ter essa certeza, que nós compareceremos diante do tribunal do juiz dos vivos e dos mortos. E se for hoje, nós não gostamos de pensar na morte, porque mesmo a gente sendo crente, a gente tem que segurar a mão para não dar 3 batidas na madeira e falar, isola, irmão, está falando de morte, né? A gente segura a mão porque a gente fica meio assim, meio pensativo em relação à morte. Mas agorinha, esses aqui estavam conosco também. Pode passar, por gentileza. Você lembra deles? Agora, irmãos, cantando música da nossa vizinha aqui, Ludmila Febre, a igreja dela era na Pompeu Loureiro, ali em Copacabana, na Comunidade Celular Internacional. Essa menina brilhante, 26 anos, Amy Winehouse, que vozeirão, aquela voz forte que Deus dotou com ela, aquele dom e talento por natureza, nova, e já faz alguns anos. Whitney Houston, com o Guarda-Costas, né, aquele filme emblemático que projetou a voz dela para todo mundo, faleceu de overdose, um suicídio numa banheira, ficou ali, e sua filha disse, eu quero morrer igualzinho a minha mãe. Lamentavelmente tomou uma overdose e suicidou-se também, e foi encontrada morta numa banheira. Pessoa com a pele indefectível, linda. Nosso irmão Lázaro, figura simpaticíssima. Até pouco tempo, 10 anos atrás, talvez o Lázaro tenha explodido com aquela música Eu Te Amo Tanto, não é? E aquelas canções que tocam o nosso coração, a minha vida do mestre. Quem de nós não se lembra do Lázaro cantando? Meu coração é do mestre. Quantas vezes eu me pego cantarolando essa música? Aquela voz dele, cantando, a gente se identificava muito com ele por causa ele cantava muito o sofrimento humano e muito próximo do Brasil, simpático, a gente se identificou muito. O Lázaro foi um meteoro. Ele veio, se converteu, cantou, trouxe canções, impactou, e daqui a pouco o Senhor o recolheu. Você lembra deles? E desses outros, você também lembra? Michael Jackson. Quem consegue reproduzir a sua dança? Existe uma série de covers, existe uma série de pessoas que tentam fazer a reprodução, mas até hoje a gente fica vendo os vídeos do Michael, olha e fala, como é que o camarada dançava daquele jeito? Como é que dançava daquela forma? Não é? Como é que ele tinha aquela possibilidade tão certa, e faz um ângulo com o corpo que vai cair, todo mundo vai, e uma coisa muito perfeita, e a gente fica olhando falando, gente, como é possível? Foi recolhido. Marília Mendonça pegou a todos nós de surpresa. Também Robin Williams, numa depressão profunda, e tira a própria vida. E o nosso falecido e saudosíssimo Dr. Russell Shedd, em saudosa memória, que dedicou a sua vida ao povo brasileiro, à proclamação do Evangelho, à edificação do corpo de Cristo. Irmãos, é muito difícil alguém sentado nesse auditório que não conheça pelo menos 5 desses que estão aqui. A grande maioria de nós conhece todos. Mas onde eles estão agora, nesse exato momento? A Bíblia diz, não digas no teu coração quem subirá ou descerá. Romanos 10:2. Nem eu, nem nenhum de nós tem autoridade para dizer onde qualquer um aqui está. Você já sabe que nós teremos muitas surpresas no céu, e que teremos muitas surpresas também de quem não estará lá, que talvez nós esperássemos encontrar. Mas, diante desse quadro, eu não tenho a menor certeza se eu vou estar lá, hoje ou amanhã, ou não, no sentido da minha vida, se vai durar 30, 40, 50 anos. Eu não sei quantos anos de vida eu tenho pela frente. Agora, eu sei que um dia eu vou estar, assim como eles, comparecendo diante do juiz, dos vivos e dos mortos. E o que você tem preparado diante do juiz dos vivos e dos mortos? Pergunte a quem está do seu lado, está preparado, irmão? Está preparado, amigo? Está preparado, visitante? Você está preparado? Você está preparado? Então,
nós precisamos pregar a palavra com a certeza de que nós compareceremos diante do juiz dos vivos e dos mortos. Mas há um segundo lugar da pregação da palavra. Nós precisamos pregar essa palavra e vencer pela palavra, preparando-nos antes do dia mau. Segundo lugar, nós venceremos pela palavra, nos preparando antes do dia mau. Paulo diz, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 4, que os tempos vão ficar difíceis. O que é Apocalipse? Apocalipse é o tempo do insuportável. É o tempo em que o mundo fica totalmente insuportável. A gente não aguenta mais o mundo. Deus fala, igreja, vem, que o mundo já era, não dá mais. Então Apocalipse é esse tempo tão difícil. Mas eu, para sobreviver, e não apenas sobreviver, mas viver, e viver em abundância no dia mau, preciso me preparar antes. Efésios capítulo 6, versículo 13, Paulo diz, prepare tudo, faça tudo para que no dia mau possais estar firmes. Mas para eu suportar o dia mau, eu preciso estar preparado antes. 1 Samuel 17, 38, o texto bíblico diz que Saul tentou colocar a sua armadura em Davi. Davi colocou aquela armadura de um guerreiro alto, forte, como Saul era, dos ombros para cima, sobressaía diante de todo Israel. Davi coloca e fala, eu não consigo com isso, deixa eu usar a arma que eu estou preparado, deixa eu usar a minha funda com as 5 pedrinhas que eu vou dar um jeito nesse gigante. Então Davi usa as suas próprias armas que estava preparado, mas a armadura de Saul não servia em Davi. Por quê? Davi experimentou antes e disse, não serve. Nós precisamos experimentar, estar preparados com a nossa armadura antes, porque o dia em que Jesus nos chamar, nós precisamos estar preparados para suportar aquele dia mau. Quando nós pensamos em relação à questão de preparação, eu fico lembrando muito quando nós estávamos indo para Rondonópolis. Eu sempre gosto de, na medida do possível, quando Deus permite que a gente esteja servindo ali em alguma igreja, tentar atrelar o serviço eclesiástico junto com o estudo. E quando nós fomos para Rondonópolis, recebemos o convite, em 2016, do pastor que estava ali, pastor Valdeci Dias Ferreira, há 30 anos de ministério na igreja, ele estava com 28 à época, ele falou, Henrique, eu vou, estava com 29 anos, falou, Henrique, estou deixando aqui a caminhada, carioca também, e vamos fazer um processo de sessão pastoral, vamos seguir aqui com esse processo. Falei, fica à vontade, pastor. A igreja fez a votação no final de 2016, não é? Ele me ligou em abril, setembro preguei lá, novembro foi a votação, e ele falou, quando você pode vir? Eu falei, quando o senhor falar, se falar que eu tenho que estar amanhã, amanhã eu estou, se falar que eu tenho que estar ano que vem, eu estou. Então, pode aguardar, posso. E aguardei, segui a caminhada na Souza Marques, no Betel, fazendo o que tinha que fazer, o que tinha que realizar. Passou-se o tempo. Enquanto passou-se aquele momento, marcamos a posse para 13 de janeiro de 2018, porque ele queria fechar redondo 30 anos de ministério, ia completar em dezembro. Falei, então fecha, não tem problema, o senhor vai organizando as coisas e depois, quando for a data de mudança, o senhor fale. Arredondou, fechou os 30 anos de ministério. E nisso eu passei um ano fazendo pesquisa. O que tem em Rondonópolis? Vi que tinha um desdobramento da UFMT, que em 2019 tornou-se o UFR. Então nós temos uma federal de Rondonópolis lá, com medicina, com engenharia agrícola, com todos os cursos. Eu olhei e falei, opa, que bom, tem alguns cursos aqui interessantes, eu acho que eu vou fazer um curso, mas não vou fazer no primeiro ano que chegar, porque no ano que chegar é sempre ajuste de organização, etc e tal. Falei, deixa eu ver quando vai abrir vaga. Passou 18, passou 19, e no final de 19 abriu inscrição para um determinado curso lá, mestrado em ensino. Falei, rapaz, é mestrado em ensino, e como é que vai ser? Mestrado em ensino não tem aqui em Rondonópolis, só tem em Cuiabá. Quinzenalmente tem que viajar para fazer quinta e sexta, e como é que vai ser? Eu vou ter que viajar, são 230 quilômetros, deixa eu tentar organizar, ver se dá. Mas, rapaz, a minha área é teologia, letras, não é educação diretamente, o que estão pedindo? Deixa eu ver o edital. E eu olhei o edital do concurso, vi ali alguns livros, e quando se trata de livro, eu trabalho muito matematicamente. Um livro 14 por 21, daquele tamanho de página comum, falo, bem, 14 por 21, então dá para ler uma página por minuto. Se eu ler uma página por minuto, em 3 horas eu leio um livro de 240 páginas, não é? E aí eu posso ler ao longo de um dia, pelo menos uns 5 livros, desses 10 que tem na bibliografia. Se eu pegar sexta e sábado, eu consigo matar a bibliografia, vou gravar aqui algumas citações, porque aqui está citando isso, fulano aquele, gravei as citações, organizei, porque na prova com certeza vai cair esse, vai cair esse, vai cair esse. E fiz um preparo, fiz um esquema. Aí eu falei, eu tenho certeza que esse livro cai, esse livro aqui também cai, e uma pergunta pelo menos dessa vai cair. Como é a prova, gente? E perguntei lá
ao pessoal da coordenação. Disseram, olha, geralmente são 5 perguntas, você escolhe ali 3, você escolhe 2, vai depender mais ou menos de como é a prova. Falei, perfeito. Quando eu fui, dito feito, 5 perguntas, você escolhe 2. E aí eu tinha 2, olhei e falei, bem, deixa eu ver os assuntos, qual assunto aqui foi o assunto que eu mais estudei? Esse aqui, eu tenho uma série de citações e menções para colocar aqui. Fiz um esquema no papel amasso do lado, fui e tal, preparei, organizei e falei, bem, tá certo. Cheguei em casa, a Sara falou, e aí, como foi a prova? Falei, Sara, eu preciso me organizar. Porque na objetividade, das 32 vagas que estavam disponíveis, eu não tenho a menor dúvida que uma, o senhor permitiu estar ali. Mas como é que você sabe que você foi? Falei, não, Sara, porque eu tento fazer a prova como aluno pensando com a cabeça de professor. O professor vai procurar citação, vai procurar introdução, vai procurar princípio, vai procurar meio e fim. Por mais que estamos na pós-modernidade, cabeça de professor é cartesiana, que é começo, meio e fim. Cabeça de professor vai do simples para o complexo, do fácil para o difícil, ele quer saber se eu li. E ali o professor vai ver que eu li. Passou-se o tempo, chegou, entrei no curso e entrou a pandemia. Todo o meu curso foi EAD, foi online. Professor lá, nós cá, não precisei viajar para Cuiabá, fiz o curso em 2020, fiz o curso em 2021. Primeiro encontro com o orientador, falei assim, e agora tem um orientador, como é que eu vou escolher o orientador? Eu não faço ideia de quem seja o orientador. Deus me dá direção. Quem é que eu vou escolher desses orientadores? Falei, tá certo, esse aqui, nome diferente. Não conheço esse nome, vou escolher Edione. Falei, que nome diferente. Falei, isso aqui deve ser uma pessoa muito gente boa, uma professora muito simpática. Marcou a nossa entrevista primeiro, o nosso primeiro encontro de orientação. Terminou a primeira pessoa, a segunda pessoa. Quando veio a minha vez, ela falou, Henrique, eu posso falar com você em off? Pode, professora. Henrique, o seu e-mail é pastorenrique@uol.com.br, que você colocou lá no cadastro, não é? Meu e-mail é pastorenrique@uol.com.br. Henrique, eu queria dizer que você é a resposta da minha oração. Eu li, eu falei, gente, mas o que é isso? Professora, uma presbiteriana, daquelas crentes até debaixo d'água, cheia do Espírito Santo, que foi uma bênção de Deus para a minha vida ao longo de todo o curso. E eu fui mexendo no vespeiro, porque, a despeito das paixões que às vezes possam ter aqui, sempre há coloridos e paixões diferentes nas igrejas, minha dissertação foi uma análise das metodologias diferentes de homeschooling, método Charlotte Manson, método Trivial e método unschooling. Fiz a análise daquilo ali e a professora falou, você sabe que está mexendo no vespeiro, né? Falei, professora, a senhora vai estar orando por mim? Vou, então vamos junto que a gente vai. E conseguimos e fomos lá. Por que eu estou dizendo isso para você? Por causa da questão da preparação. Quando você tem a preparação, John Maxwell lembra, campeões não são campeões no ringue. No ringue é onde apresentam resultados. No ringue é onde nós apresentamos o que nós trabalhamos, o que nós estudamos. O dia mau, irmãos, está chegando. Os tempos têm sido trabalhosos. Um período, se a gente pode chamar assim ainda, já pós-pandemia, talvez seja esse período, a gente não sabe se está no pós, se está no mid-pandemia, tem tantas variantes, tem tantas situações por aí. Esse tempo que nós estamos hoje, cada vez se torna mais difícil. E nós não podemos deixar para nos preparar para o dia mau, quando o dia mau chegar. Quando chegar o dia da enfermidade, quando chegar o dia em que o Senhor chamar aquela pessoa, e a presença dele, de repente, ela estiver no estado terminal, a gente não puder mais pregar, a gente não pode aguardar chegar o dia mau. A gente tem que se preparar antes do dia mau. Deus vai abençoar e abrir a porta para você. Deus vai abençoar e encaminhar todas as coisas, mas você precisa se preparar. Deus vai cumprir a promessa, seja a promessa do concurso, seja a promessa da cura, seja a promessa daquilo que Ele prometeu a você que Ele estará realizando, mas a você e eu cabe a responsabilidade de nós nos prepararmos. Quando nós pensamos em relação à preparação para quando Jesus nos chamar à sua presença, às vezes eu olho algumas situações tão interessantes lá em Rondonópolis, lá na igreja, às vezes eu converso com um irmão, com outro irmão, e o irmão fala, não pastor, eu não gosto muito de vir à igreja, eu não gosto muito de ficar conversando com o pastor, por causa disso e daquilo, eu não gosto muito de ficar conversando com o crente, porque o crente tem uma visão dessa e tal, membro da igreja, não é gente que está ali e vai de quando em quando. E um dia desse eu parei e conversei com um membro desse, falei, irmão, olha só, vamos nos organizar, porque Jesus vai nos chamar para o céu. No céu é muito provável que tenha um bocado de pastor. No céu só tem crente. Tem um e outro aqui que não se declarou crente, mas cria no coração, se converteu a Jesus. No céu tem crente demais. No céu é hino, no céu é cântico, no céu é música.
No céu é conversa de crente para todo lado, não de religiosidade, mas conversa de Cristo, conversa de cristão. O que o irmão quer ir fazer no céu, se na terra o irmão não gosta de crente, não gosta de pastor, não gosta de igreja? Ah, pastor, não fala assim. Eu falei, o irmão não vai na igreja na terra? No céu é igreja, irmão. No céu é vida na igreja. Então, o que o irmão quer fazer na igreja do céu, se na igreja da terra o irmão não se ambienta? Que razões Deus tem para nos permitir ir para o céu, a igreja do céu, se na terra a gente às vezes não quer saber das coisas de igreja? É uma pergunta meramente lógica, não é uma pergunta agressiva, nem uma pergunta confrontadora, é uma pergunta reflexiva. Porque no céu é pastor, no céu é crente, no céu é gente temente a Deus, no céu é gente que adora Jesus, no céu é gente que gosta de cantar, não é? Eu acredito que vai ter comida porque crente também gosta demais de comida, não é? Então o Senhor deve permitir que a gente coma do fruto da árvore da vida proliferadamente, porque vai ter fruto da árvore da vida lá, diz a Escritura, não é? Então, como nós estamos nos preparando para lá? Nossas escolhas, elas são mais do que meras predições. Elas revelam sintomas do nosso coração. E por isso que eu mencionei para aquele irmão, por que você deseja ir para o céu, se na terra você já não se ambienta a celestialidade por meio da vivência cristã? Então nós precisamos nos preparar, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E para enfrentar o dia mau, nós vamos estar como Joel profetiza, em Joel 3,14, ele diz, vi multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo. É como, por exemplo, Apocalipse, capítulo 22, 11, é muito interessante Apocalipse 22, 11, porque o João, ele escreve e diz, quem é santo, santifique-se ainda, quem é justo, faça justiça ainda, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é pecador, cometa mais pecados ainda. A partícula que no nosso idioma é traduzida por ainda, é a partícula ética, aparece 4 vezes no texto. É uma partícula de intensidade. O que João está dizendo é que nos últimos dias, o ímpio vai praticar atos de impiedade muito atrozes, e o justo vai precisar praticar atos de justiça muito profundos em Deus. Por quê? O dia e o tempo vai ser um dia e um tempo de decisão. Portanto, precisamos nos preparar, porque os dias maus ficarão piores ainda, mais terríveis ainda. Mas se nos arraigarmos na palavra de Deus, falando a palavra de Deus, nós vamos vencer, nos preparando adequadamente para aquele dia quando o Senhor nos chamar à sua presença em nome de Jesus. Amém? Pergunta é quem está do seu lado, está se preparando adequadamente? Está se preparando de maneira adequada? Como é que está o preparo? Mas em terceiro e último lugar, o que eu gostaria de pensar, junto com os irmãos, é que nós venceremos pela palavra, porque é a única forma de traspassar o insuportável. Paulo, ele diz em 2 Timóteo 3,1, tempos árduos. 2 Timóteo 4, versículos 1 a 5, as pessoas vão ter comichão no ouvido. A doutrina sã, a doutrina higiênica não vai fazer sentido para muita gente. E qual é o panorama que nós estamos nesses dias árduos ou nesses tempos trabalhosos? As tensões mundiais estão se avolumando cada vez mais, irmãos. É terremoto que devasta a Turquia, é a guerra Rússia-Ucrânia, que interfere desde o nosso agronegócio até em exportações e tantas outras coisas mais. É aquele burburinho e aquele torvelinho que se encontra lá na França. A França está em polvorosa. As tensões mundiais têm se avolumado. O cativeiro e o patrulhamento ideológico se robustecem. Hoje tudo é postado, tudo é visto, tudo é impresso, tudo é falado. Mas algo que eu falo aqui é entendido de maneira diferente em outra região do Brasil, em outra região do mundo, dependendo da edição do recorte que se fizer. Mas há uma observação nas postagens. Existem os trollers, que você pode postar qualquer coisa que vai ter alguém dizendo, não é bem assim, eu não concordo com isso. Por quê? Qual é o propósito do troller? É manter a discussão em voga, em alta. O troller, ele não quer falar pró nem contra, ele quer manter a discussão. Esse é o conceito de troller, esse é o conceito de trollagem. A briga pela briga, a discussão pela discussão para se auto-evidenciar. Ele pega carona no seu post e mina o seu post só para se projetar. Ele não quer argumento lógico, ele quer briga, porque a briga o projeta. É o propósito do troller. Então, nesse tempo, estamos num patrulhamento. Nesse tempo,
as tecnologias do controle socioeconômico se aperfeiçoam. Você chega na casa de vídeo e a atendente pergunta: você quer CPF na nota? Você chega no Mundial e a pessoa pergunta: quer CPF na nota? Você vai comprar algum detalhezinho, quer CPF na nota? Por quê? Seu dinheiro é rastreado. Seu dinheiro é rastreado pelo Pix, seu dinheiro é rastreado pela Receita, para saber se aquilo que você declara é aquilo que realmente você tem recebido. O tempo em que nós vivemos, o poder de compra tem diminuído. Acho que grande parte das pessoas vai concordar que talvez o que queira comprar esse ano não é o mesmo preço do ano passado. A apostasia e o desânimo religioso se instauram. A gente fica surpreso com o grau de apostasia nas igrejas evangélicas e muita gente desanimada por causa disso. Muita gente que ainda não voltou às nossas igrejas depois da pandemia, seja em Rondonópolis, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil ou no mundo. A soberania nacional tem se tornado refém de um globalismo. Então, muitas vezes as soberanias nacionais têm se perguntado: como nós vamos resistir? Ou a nova ordem mundial também se consolidando de alguma certa forma. Então, nesse tempo, a gente pergunta: o que a gente faz? Como é que a gente vai viver nesse período do chamado insuportável? 1 Coríntios 10:13, trazem um pressuposto seu e meu. Fiel é Deus, que não nos deixará provar além daquilo que a gente pode suportar. Apocalipse é o tempo do insuportável, mas no tempo do insuportável, Deus, Ele sempre mostra que está conosco, nos guardando, nos preservando. Volto ao texto que mencionei de manhã de Esther 4,14. Deus podia ter te plantado em tanto tempo, te plantou nesse tempo. Se Ele plantou você nesse tempo, é porque Ele vai dar a você o grau de suportabilidade. Vou citar o Salmo 91 e vou caminhar para a conclusão. Há pessoas, irmãos, que têm tido medo, receio de ter filho, porque falam: pastor, mas está tão difícil, eu vou colocar filho nesse mundo, eu vou colocar filho na terra nesse tempo. Irmão, lembre-se do seguinte: você podia ter nascido em outro tempo, você e eu tenho 45, nasci em 77, Deus podia ter me feito nascer durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele me permitiu nascer. Se eu me agarrar nele e confiar nele, Ele vai me permitir não apenas suportar esse tempo, mas vencer nesse tempo em nome de Jesus. Se Ele me permitiu ter Sofia e Isabela, é porque Sofia e Isabela vão ser as meninas destras na palavra nesse tempo, que vão orientar essa geração no que essa geração precisa. Se Ele permitiu você ter o Pedrinho, ter o Zezinho, ter o Juninho, a Juninha, a Mônica, se Ele permitiu a você ter seu filho, é porque o seu filho vai ser o homem de Deus para essa geração. A sua filha vai ser a varoa cheia do Espírito Santo para essa geração. Não tenha medo, apenas arraigue-o na palavra. Salmo 91, o texto diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Fui convidado para ministrar lá dentro da praia de Roquete Pinto há muitos anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, e no meio daquela comunidade animada, Maré, no Rio de Janeiro, né? Bem animada. Pastorei na Vila do João e foram Roberto Carlos Puro, em altas emoções, muitas emoções. Mas naquelas emoções em Roquete Pinto, eu estava sentado, botaram os bancos da igreja na rua, tinha uma série de senhorinhas do meu lado e tal, daqui a pouco começou um tiroteio forte. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, e as senhorinhas lá orando, eu falei: Senhor, enquanto as senhoras estiverem aqui perto, eu não posso sair. As senhoras estão aqui clamando, orando, eu não posso sair. Não é uma questão de honra, vou estar aqui junto com elas. E aí botaram um bandeirão lá atrás, no palanque onde haveria pregação, e tem tiro para todo lado, tiro aqui, tiro ali, daqui a pouco o tiro dá uma parada. Aí o menino que estava dirigindo me chamou: Pastor Henrique, o senhor pode pregar? Posso. E quando eu fui subindo perto da bandeira, eu olhei, irmãos, aquela parte que a bandeira vinha e voltava, insuflada pelo vento, estava toda furada de bala. Falei: meu pai do céu. Eu fui vindo perto, fui subindo no palanque alto, fui vindo pelo lado. Senhor, é ali que eu vou pregar? E rapidinho eu orei e falei: Deus, me dá uma palavra de fortalecimento e direção. E Ele me deu o Salmo 91. Henrique, 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas sobe lá, tu não serás atingido. Subi, preguei, Deus abençoou, vidas se decidiram. Eu estou aqui hoje para contar a história de que o Deus que nós servimos,
Ele nos ajuda a suportar e vencer num tempo insuportável. Conclusão que eu chego de tudo isso, irmãos, lembrando de Atanásio, que vivendo em um tempo mau e um tempo difícil, no Coliseu Romano, para lutar com as feras, disseram a Atanásio: Atanásio, o mundo todo está contra você, Atanásio, todo mundo contra você, basta você negar o seu Jesus, e nós vamos libertar você, mas se não negar, você vai lutar com os leões. Mas Atanásio, é o mundo todo contra você, e o que você nos diz? E Atanásio disse: se o mundo todo está contra Atanásio, então é Atanásio contra o mundo, mas eu não vou negar o Jesus que eu sirvo há tantos anos, há tanto tempo. Ele foi martirizado lutando com as feras. Irmãos, nós estamos falando a verdade do Jesus que cura, salva e liberta. Amigo visitante, nós proclamamos essa verdade por e com amor. Amor a você, dizendo que Jesus é tão bom que nós queremos compartilhar que Ele cura você, que Ele pode sarar, que Ele pode salvar, que Ele pode libertar. Mas você precisa tomar uma decisão, confrontado pela palavra do Evangelho, de recebê-lo em seu coração e tornar-se um discípulo dele. E nós queremos fazer esse convite a você essa noite. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar.